Mais uma vez, bom dia para todos, tá? O nosso objetivo aqui nesse mês de outubro é, de fato, quebrar alguns paradigmas, auxiliar a cada um nas suas próprias superações pessoais e como profissionais do mercado também, né? Aqui é um ambiente profissional e tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma plenitude no ambiente profissional com o ambiente pessoal. E isto não é porque estamos dentro do mercado financeiro. Em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos ter equilíbrio, plenitude entre a parte profissional e a parte comportamental, a parte pessoal, emocional, enfim. Né? Vou usar como exemplo, ninguém consegue prestar um serviço se estiver com seu emocional abalado. Até consegue ir prestar um serviço, trabalhar, enfim, mas o dia já não é tão produtivo, né? E isso não muda em nada aqui no mercado financeiro, porque é um ambiente profissional, né? Então, assim, nós precisamos estar sempre em plenitude. Nós não somos feitos de ferro, de aço. Nós somos seres humanos frágeis, sensíveis e vulneráveis. E aí que está a graça de ser um ser humano. É você ser um projeto perfeito, maravilhoso, extraordinário e ao mesmo tempo sensível, né? Mas a diferença, o que vai diferenciar é que alguns conseguem dominar, fazer a gestão da sua parte emocional e outros não conseguem fazer a gestão. E é o que causa esse equilíbrio ou desequilíbrio, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o sentimento de medo, tá? E eu quero começar fazendo uma pergunta, tá? Você não precisa me responder, ok? Eu quero que você responda para você mesmo com sinceridade. Se alguma vez você já deixou de realizar algo na sua vida pessoal por conta de algum sentimento de medo, tá? Vou dar um exemplo. Eu deixei de realizar algo na minha vida pessoal por conta de ter medo de ser reprovado. Porque eu tenho medo de falar em público, porque eu tenho medo de altura, tenho medo do escuro, tenho medo de ser rejeitado, tenho medo de perder, ou até de declarar amor, perdoar, né? Eu tenho medo de perdoar e aquela pessoa não me perdoar, enfim. Vamos falar aqui da parte profissional dentro do mercado financeiro. Tem medo de operar, tem medo de clicar, tem medo de analisar, tem medo de gerenciar a parte financeira e de testar, de validar, enfim. E eu quero que você responda isso para você, sinceramente, ok? E eu já quero que você anote aí, se você está com seu papel, caneta na mão, já anote e você escreva quais são os possíveis sentimentos de medo que você tem, tanto no seu ambiente pessoal quanto no seu ambiente profissional, ok? Já anota e fica como tarefa para você fazer, beleza, galera? Só para confirmar, estão me ouvindo direitinho? Tudo certo? Maravilha, maravilha. Então vamos dar continuidade aqui. Não dei bola porque eu estou em casa, tá, galera? Se vocês ouvirem a cachorra latindo. Vamos dar continuidade. Então, assim, nós precisamos entender sobre o comportamento humano. E o comportamento humano ele está atrelado aos sentidos, tá? De visão, né? Não aos sentidos de tato, visão, olfato. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre... ele está atrelado sobre a visão, né? Sobre pensamentos, sobre sentimentos e sobre ação. É isso que define os nossos resultados. Seja em qualquer área das nossas vidas. Isso quer dizer que se você entender sobre alguns fatores, isso vai fazer toda uma diferença na sua análise, isso vai fazer uma diferença no seu gerenciamento, na sua gestão emocional e
por fim, na sua tomada de decisão aí dentro do mercado financeiro. Então, você entendendo sobre aquilo que você vê, que gera um pensamento, que gera um sentimento, consequentemente gera ação, é o que vai definir os teus resultados de maneira positiva ou de maneira negativa. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre esse camarada chamado medo. O medo ele é um sentimento, tá? Ele não é de fato algo ou alguém. O medo, na sua maioridade, ele passa a ser apenas um sentimento, né? O sentimento de medo. E esse sentimento ele está atrelado ao nosso sistema límbico, que é um dos sistemas do nosso cérebro mais antigos que temos. E o sistema límbico ele é chamado de sistema porque ele é um aglomerado, né, um aglomerado neurais que vai formatando, né, esse sistema límbico. Então, assim, ele é o sistema de sobrevivência, ele é o sistema de autodefesa, é o sistema límbico que faz a administração sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos prazeres. O sistema, como eu falei, o sistema límbico ele é muito antigo e ele está atrelado, um dos principais objetivos é sobrevivência e autodefesa, tá? Em partes é o que nos mantém vivo. Então nós vamos falar sobre o medo, porque ele envolve muitos sentimentos, muitas emoções, enfim, mas hoje vamos falar sobre o medo, ok? O que acontece? Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco uma planilha, um PDF com resumo, mostrando 5 processos dentro do sistema límbico que vai falar sobre o medo. Só que nesse momento eu vou ler ele um pouco aqui com vocês e aí depois vocês vão pegar esse acesso aí, tá bom? Então vamos lá. O medo, deixa eu ver aqui se tem aqui. Vamos entender então sobre o medo, tá? O medo ele é constituído efetivamente por um estado emocional de agitação física, tá? Ocasionado pela presença real ou pressentida de um perigo concreto ou apenas imaginado, ok? O medo ele é uma reação emocional, galera, que está relacionada ao sistema límbico, uma das regiões mais primitivas do cérebro. O medo é mapeado no cérebro através de 5 processos e entender os processos do medo nos dá autonomia para reagir de maneira mais prudente nas diversas situações que ocorrem nas nossas vidas, tá? Então aqui eu não vou ler os 5 processos. Nós vamos falar aqui sobre o tálamo, vamos falar sobre o córtex pré-frontal, e aí dentre outros, hipocampo, dentre outros aqui eu não vou falar sobre eles, tá? O objetivo aqui é ir direto ao ponto, ok? Então vamos lá. Eu quero ir direto ao ponto, eu só vou terminar de ler o resumo para vocês. O medo é uma emoção primária, baseada na sobrevivência da espécie humana. Entender isso e como se desenvolve em nosso cérebro nos dá clareza para entender melhor se o sentimento de medo em determinadas situações é real ou apenas uma imaginação, consequentemente, a ativação do sistema de defesa. Tá? Vamos lá. Sempre que somos expostos a um desafio ou perigo real, o nosso sistema primitivo ele vai bradar dentro de nós para nos proteger. O sentimento de medo, galera, ele existe não para destruir a nós, mas ele existe para nos proteger. Toda nossa programação, toda a nossa formatação e desenvolvimento e evolução como seres humanos, tudo está, no final das contas, atrelado a um sistema de proteção, a um sistema de sobrevivência, a um sistema de autodefesa. Ok? Infelizmente, isso pode ser muito prejudicial ao nosso desenvolvimento e evolução pessoal
ou profissional. Porque o sentimento de medo, na maioria das vezes, ele neutraliza o indivíduo. E o mesmo ele fica sem reação. O medo ele causa duas situações. Ou ele vai jogar você para lutar, ou ele vai fazer você fugir. E esse fugir que eu digo é neutralizar você, ok? Então vamos lá. Enfrentar desafios no dia a dia é natural e sempre fez parte do ser humano. Ter clareza disso nos dá o poder de entender processos. E, por fim, conseguimos ressignificar o sentimento de medo, enviando informações positivas ao nosso sistema de defesa. Desta forma, nos tornamos mais maduros, resistentes aos sentimentos de medo, e isso tudo faz parte do processo, galera, isso tudo faz parte do processo natural de aprendizado e crescimento pessoal ou profissional. Os sentimentos de medo, na maior parte das vezes, é imaginário e defesa primária. E você precisa ressignificar e querer passar pelo processo de aprendizagem. Isso vai fazer você eliminar bloqueios e traumas causados pelo excesso do medo. Isso, se você entender isso, vai te trazer mais clareza sobre criar atalhos para não gastar tempo e energia. Porque o que mais acontece dentro do mercado é as pessoas querer criar atalho. Porque eu identifiquei um setup mágico, porque eu vi a propaganda de um indicador que ali ele mostra claramente aquele ponto de reversão do mercado ou um ponto de impulsão. Eu vou usar como exemplo os nossos próprios indicadores que utilizamos no nosso dia a dia, como Stop or Move, como DIFs, como os próprios indicadores de volume. Muitas das vezes, infelizmente, a maior parte dos traders, eles querem definir as suas operações baseada em um setup ou indicador ou em um call, certo? De um analista, enfim. Isso nada mais é do que um atalho para evitar o processo de quê? De aprendizado. Evitar o processo de clareza, de reconhecer os seus medos, de ver as suas falhas, de entender as suas falhas e corrigir isso e de fato e de verdade aprender, de fato e de verdade criar consistência sobre gerenciamento financeiro, criar consistência sobre conhecimento técnico, criar consistência sobre gestão emocional, criar consistência sobre a consciência do que está se fazendo dentro do mercado, do que está se fazendo perante a tela, nas suas análises, nas suas entradas. Então, todos aqueles, infelizmente, a maior parte, evita passar por esse processo. Procurando o quê? Atalhos, né? E isso faz, como está escrito aqui, ó, nos traz mais clareza sobre criarmos atalhos para não gastar tempo e energia. E aí diz assim, quem procura por atalhos e evita processos acaba se auto-sabotando, pois não terá fundamento emocional. E o sentimento de medo estará sempre na dominância. Então, quem procura atalho, foge do processo natural de aprendizado, acaba se auto-sabotando e não consegue ressignificar o sentimento de medo. Não cria fundamento emocional. E não cria conhecimento emocional, não cria fundamentos de gerenciamento, de conhecimento técnico. Consequentemente, vai viver em armadilhas, vai viver em autossabotagem. Por quê? Porque não tem fundamento, então o sentimento de medo acaba não sendo ressignificado e acaba causando sérios problemas, né? Pessoas assim, como está escrito, pessoas assim pendem para bloqueios profundos e traumas robustos após um desafio maior. Então, sim, pessoal, vou dar continuidade aqui. Isso aqui é o que está de resumo ali no PDF que eu vou compartilhar com vocês. E eu até criei um escopo, eu vou dizer para vocês, criei um escopo para conversar com vocês aqui. E eu não consigo acompanhar escopo,
porque eu tenho o princípio de deixar o rio fluir. O rio tem que fluir, o rio tem que acontecer, e eu quero compartilhar com vocês aqui então sobre o medo. O medo nada mais é que um sistema de proteção e autossobrevivência da nossa espécie. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma, cuidado. Ah, passou, beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs. Quando eu não consigo ressignificar o medo, quando eu não consigo mandar essa informação positiva para o meu cérebro, de falar que eu preciso passar por aquilo, porque aquilo é um processo natural, aquilo vai me fazer evoluir no que eu faço, seja como ser humano, seja como profissional. Quando eu não consigo mandar essa informação para o sentimento de medo, para o sistema de proteção, vamos falar assim, do nosso cérebro, do nosso organismo, enfim, eu acabo me bloqueando. Eu acabo me neutralizando e acabo adquirindo vícios emocionais, vícios comportamentais. Então, como hoje mais cedo conversamos aqui com o Edson, que ele não consegue entrar numa operação e ir até a porta e ficar sossegado, ele tem que ficar acompanhando. Alguma insegurança, alguma coisa está acontecendo dentro dele. E pode ser um vício emocional adquirido no decorrer do tempo, pode ser um vício comportamental adquirido no decorrer do tempo, porque não ressignificou da maneira correta. Pessoal, o sentimento de medo nada mais é que o teu cérebro mandando a informação para que você se mantenha no mesmo estado atual. E se você quer evoluir como trader, se você quer evoluir como ser humano, você tem que aprender a ressignificar, mandar informações positivas para o seu cérebro e enfrentar o sentimento de medo. Mostrar que quem governa, que quem domina sobre suas emoções, que quem governa, que quem domina sobre as suas decisões é você e não é o seu sistema de proteção. Ok? Então, assim, na maior parte, como nós estávamos falando lá no início, na maior parte do tempo, o nosso medo ele é imaginário. Eu não consigo entrar numa operação e ir ali na porta porque eu tenho medo de que aquela operação vá contra mim. Ou isso começa a acarretar uma série de outros fatores, como ansiedade, enfim, dúvida, enfim, é uma série de outros fatores que eu não vou entrar aqui agora. Mas assim, eu não consigo me sentir confortável porque eu tenho medo de que isso possa acontecer. Eu não consigo tomar uma decisão porque eu tenho medo de que possa dar errado. Eu tenho medo de ser reprovado. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Isso, na maior parte das vezes, 99% das vezes, é imaginário. É apenas pressentido. Não é algo real. E eu vou dar um exemplo de algo real para vocês aqui. Você sobe no alto de um prédio e você chega no parapeito bem na beirada. Aquilo é um sentimento real. Aquele medo, ele é real, porque está expondo a sua vida a um risco. Não sei se vocês estão conseguindo entender o raciocínio aqui. Quando um bandido chega e aponta uma arma para você, para assaltar, enfim, ali estamos se falando de um medo real, porque ele foi concretizado, ele é um sinal, ele manda um sinal para o seu cérebro. Alguém apontou um revólver para mim, imediatamente, pelos sentidos de olfato, de visão, aí sim, pelos sentidos de audição, de você ouvir alguém chega para você, você visualiza. Essa pessoa apontou uma arma para você. E naquele momento ele fala, é um assalto. Ele mandou uma informação que você captou através da sua audição, da sua audição. E essa informação foi mandada para o seu cérebro como um sinal concreto de perigo. E isso causa o medo. E aí tem duas reações que podem acontecer. Ou a fuga ou a luta. Só que você não sai na rua e é assaltado todos os dias. Você não anda todos os dias na ponta de um parapeito. Você não anda
se expondo ao risco. Você não vai atravessar uma rodovia, uma rua, enfim, com a movimentação de carros. Por quê? Você sabe que aquilo dali é um risco para a sua vida. Então, o medo, ele controla isso. Ele mantém você vivo. Agora, nos processos de aprendizagem, como falando aqui do mercado financeiro, isso é a coisa mais natural de acontecer. Eu tenho medo de fazer uma leitura e ela não ser consistente. Eu tenho medo de depositar um valor na corretora e eu perder aquilo ali. Eu já cometi esse erro de, um exemplo, eu tenho 10 mil para depositar na corretora, mas eu vou depositando de 1.000 em 1.000. Né? E eu simplesmente não me lanço, eu fico travado, eu fico perdendo na míngua, e eu fico retardando o processo de aprendizagem, eu mesmo me auto-sabotando. E aí você consegue se identificar, eu falando isso, você consegue se identificar, você consegue observar no seu dia a dia, quando você está perante a tela do computador, quando você está fazendo as suas leituras, quando você está fazendo o seu gerenciamento, o que passa na sua mente, o que passa no seu sentimento, nos seus pensamentos. Quais são as atitudes que você tem tomado perante o mercado? Entenda que, na maior parte das vezes, é um medo imaginário. É apenas um sistema de proteção, é apenas um sistema de preservação humana. Só que isso nos impede de evoluir, nos impede de se especializar, nos impede de se tornar um profissional naquilo que fazemos. É comum quando você começa a fazer algo de novo na sua vida, algo novo, você começa lento e no decorrer do tempo, na prática, você vai criando agilidade e de repente você está fazendo aquilo de maneira automática. Por que isso acontece? Porque você se lança. E você vai corrigindo as falhas e você, agora entendi esse processo, entendi aquilo, entendi isso, entendi aquilo. Então você vai reeducando o teu modo de ver, você vai ressignificando essa informação para o seu cérebro e o seu cérebro passa a ver aquilo não mais como um perigo, mas como algo natural do seu dia a dia e aí você adquire ali a especialidade naquilo. Então, falando do mercado financeiro é a mesma coisa, galera. Você precisa entender que todos esses sentimentos que vocês têm nada mais é do que o teu sistema de sobrevivência bradando, gritando dentro de você, querendo te manter confortável, querendo te manter seguro, evitando que você venha gastar energia de aprendizado, porque você gasta muita energia de aprendizado. Você gasta tempo, você gasta dinheiro, você gasta muito. Não é gastar, é investir. Você investe muito. Então, você entendendo isso, a partir de hoje, passe a ver o medo não como algo tenebroso, como um monstro na sua vida, mas passe a ver o medo como um ponto de equilíbrio, um ponto de proteção na sua vida, mas que em alguns momentos, se falando do mercado financeiro, se falando de forma profissional, você precisa ressignificar isso, você precisa superar isso, para que você possa aprender, para que você possa criar intimidade, para que você possa adquirir profissionalismo e especialização naquilo que você está fazendo no seu dia a dia dentro do mercado financeiro. Não sei se entenderam o que eu estou falando. Se puder dar um ok para mim. Exato. O medo é um sistema de proteção, de autodefesa. E isso que você falou é bem interessante, Ricardo, pelo seguinte. No que vocês vão ler ali agora o PDF, assim que eu compartilhar, vocês vão ver que o medo ele está atrelado aos sentidos, né? A visão, o olfato, a audição, enfim. Que fica absorvendo, são sensores, né, que ficam absorvendo e mandam uma informação para o cérebro. O cérebro ele vai ter uma reação instantânea baseada em algo que você já viu, baseada em algo que você já viveu, né, que você já sentiu. Né? Pode ser
com você mesmo, ou pode ser como uma matéria na televisão, pode ser como algo que você testemunhou a olho nu, pode ser um gosto de comida, pode ser nas suas operações no mercado, pode ser, né, em um call que alguém deu e que a pessoa mesmo se lascou. Nas salas de call, que acontece muito, enfim, ele sempre vai buscar memórias, né, coisas que estão armazenadas dentro do seu HD, dentro do seu cérebro. Então é aí que está, você ressignificar isso e você mandar uma nova informação, você falar, não, eu estou fazendo diferente agora, ou eu preciso passar por esse momento, eu preciso passar por esse processo para que eu possa me desenvolver mais, para que eu possa crescer mais nisso que eu estou fazendo hoje. Basicamente é isso. Então eu quero falar para vocês, não tenham medo do medo. Simplesmente aceite o medo com amor. Aceite o sentimento de medo com carinho, porque ele é um sistema de proteção do nosso cérebro. Os monstros que construímos, nós construímos. Os monstros que existem, somos nós mesmos que imaginamos, somos nós mesmos que criamos e alimentamos eles. Então, a partir de hoje, comece a ressignificar isso, a partir de hoje, comece a mudar isso nas suas operações, no seu dia a dia. Ok, galera? Estão me ouvindo? Então, para finalizar aqui, eu espero que todos tenham entendido sobre o processo de aprendizagem e o quanto que ele está linkado com o teu sistema de proteção, que é o sentimento de medo. Não tenha medo do medo, apenas ressignifique isso e faça valer a pena. Beleza, galera? Faça os seus trades valer a pena, faça suas análises valer a pena, faça a sua vida valer a pena. Agora eu quero lhe desafiar nesse momento a você pensar o que você deixou de fazer que você deveria ter feito porque você alimentou um sentimento de medo. Ou o que você não deveria falar, que você falou, e hoje você tem medo de corrigir isso. Algo que você não deveria ter feito e que você fez, e hoje você tem um medo imaginário, ele não é real, ele é imaginário, de corrigir isso. Entende? Leve isso para a sua vida pessoal, ressignifique isso em todos os sentidos da sua vida e faça valer a pena. Se encontre consigo mesmo, volte para si mesmo, porque tudo volta para si, tudo volta para dentro de si, você transborda e isso volta para dentro de você. Então, assim, feche brechas na sua vida pessoal, feche brechas na sua vida profissional como trade. O que tem que corrigir, corrija. Não tenha medo, simplesmente ressignifique e faça valer a pena. Ok, galera? Então, quero deixar um grande abraço aqui